Olá, tudo bem? Hoje no episódio Guia Legal do podcast da CDL Caruaru, eu tenho a honra de receber não uma, mas duas pessoas convidadas que são representantes de uma instituição de ensino superior muito conceituada da cidade e que agora está fazendo uma parceria com a CDL Caruaru. É a Uninasal. E eu estou aqui com a doutora Tereza Tabosa e com o Francisco Sarinho, que representam a instituição, e a gente vai conversar um pouco sobre essa parceria. Eu queria agradecer primeiramente a presença de vocês e dizer que é de fato uma honra recebê-los aqui para a gente falar um pouco sobre essa parceria. Antes de conversar com eles, a doutora Tereza é a coordenadora do curso de Direito do Uninasal e o Francisco Sarinho é o coordenador de cursos de Gestão Isso, administração, ciências contábeis, os cursos de negócios. Pronto, e aí a gente vai falar sobre essa parceria. Vou começar com o Francisco. Francisco, eu queria que você definisse e apresentasse de que forma foi sacramentada essa parceria com a CDL. Que tipo de trabalho vai ser desenvolvido durante essa parceria? Bem, Cláudio, obrigado pelo convite, né? Em nome da instituição, em nome da professora Tereza. Já tínhamos um contato com a CDL através de Amanda e aí nos foi passado uma necessidade dos empresários vinculados à CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas, né? Que seria a questão de um apoio referente a orientações jurídicas e também na área contábil. Então, a partir daí, junto com a professora Tereza Tabosa, ela teve a iniciativa de começar a elaborar isso, referente a o que poderia ser ofertado, né, para suprir essa necessidade, a princípio, dos empresários, porque, na verdade, vai ser um trabalho, o nome do projeto é Impacto Empresarial, né, e tem um objetivo central de fazer um trabalho de prevenção, de esclarecimento, de acesso à informação referente às necessidades nessas duas áreas. Além disso, foi percebido também pela CDL, junto aos empresários, a necessidade de uma qualificação permanente, uma qualificação em várias áreas. Então, a princípio, está sendo refinado a questão dessa necessidade dos principais temas que devem ser trabalhados nessas qualificações e elas serão conduzidas já pelo curso de administração. Tá? A princípio, como foi trabalhado na última reunião e citado como exemplo, linha de frente das lojas varejistas e atacadistas. A questão da qualidade do atendimento ao cliente. Quais são as principais necessidades que o público tem, né, e que o empresário deve trabalhar de forma permanente para atender. Então, a gente vai trabalhar a questão de ofertar algumas qualificações gratuitas para esse público. No caso do direito, doutora Tereza, vai ser uma colaboração jurídica, né? Como é que vai funcionar essa dinâmica? De fato, nós iremos colaborar com a CDL, que por conseguinte irá colaborar com com os empresários vinculados à CDL. E essa colaboração ela vai se dar principalmente em algumas áreas, como, por exemplo, no direito empresarial, no direito tributário, no direito trabalhista, de modo que esse empresário, ele, em algum momento na sua empresa, ele possa contar, né, com o nosso auxílio. Em que sentido? Olha, eu tenho um problema, por exemplo, de ordem no direito do consumidor e eu não sei como me dirigir, não sei como atuar, não sei como me direcionar. Então, a nossa atuação ela será nesse sentido. Ou seja, o empresário precisa entender, né, o que está acontecendo na empresa dele, ou o que aconteceu, entender para que a partir dali ele possa, sim, procurar um profissional do direito para que possa, se for o caso, né, atuar em defesa dele, ou uma situação de direito de trabalho. Algumas dúvidas que muitas empresas têm. O ano passado, nós, por exemplo, já talvez até pensando nisso, nós fizemos uma cartilha esclarecendo sobre direitos e deveres do empregado. Então, essa cartilha ela foi assim, muito bem acolhida, né? Pelos nossos estudantes, ela foi muito bem trabalhada pelos nossos professores. E a partir dessa cartilha, por exemplo, é fácil eu
o empresário ou até o empregado se situar naquele momento e a partir dali se direcionar. Uhum. Ô, Francisco, no caso, quem serão as pessoas da instituição que vão estar junto com os empresários nesse processo de colaboração? O atendimento vai ser diretamente com os professores, Uhum. tá? Tanto na área do direito como na área da contabilidade e a qualificação com os professores de administração. Tá? Então serão os professores e os alunos também farão parte como acompanhantes, porque de certa forma é uma necessidade. É uma necessidade percebida pela gestão da CDL, pela presidência, é uma necessidade empresarial, né? É uma necessidade da instituição aproveitar essa oportunidade como mais um projeto de extensão, né, para os professores e principalmente também uma necessidade para os alunos de vivenciarem de forma mais prática através desse projeto a realidade do mundo empresarial. Né? Então é uma necessidade de todas essas áreas. Entendi. Tá? E sempre através da coordenação e o acompanhamento da própria presidência da CDL, da gerência, mas sempre um contato direto do empresário e dos funcionários com os professores. Uhum. Doutora Tereza, no caso dos alunos, de que forma eles conseguem adquirir conhecimento a partir dessa colaboração? Dessa experiência. Dessa experiência. Os nossos alunos que irão para participar desse projeto, eles já tiveram disciplinas como direito empresarial, direito dos negócios, direito do trabalho, estão pagando agora, os do 10º período estão pagando direito previdenciário. Então, nesse momento, eles começam, de fato, a ver, né, como esse direito se materializa, né, como se materializa. E essa escuta do empresário não é uma prática que a gente até então podia ofertar para o nosso aluno, né? Essa escuta, porque é muito importante que o aluno, ele, a partir de uma escuta, e uma escuta acompanhada por um professor que irá orientá-lo, ele comece a entender como aquele direito será aplicado. Então, para o nosso aluno é de suma importância uma parceria como essa. Não é sempre que a gente consegue, né, no nosso estágio, por exemplo, que o aluno tenha esse contato direto com a pessoa que está sendo, que está precisando daquela área, de uma orientação naquela área. Então, essa escuta para a gente, do nosso aluno, ela é fundamental para que ele, no futuro, possa, sim, atuar, pode até atuar em outras áreas, mas ele vai saber atuar, de um modo geral, principalmente na escuta da parte. E é bom também porque meio que acaba com aquela máxima de dizer que a prática a gente não vê na faculdade, né? E isso vai incentivar ainda mais. Sem dúvida nenhuma. No curso de Direito, especialmente, a gente tem a prática como uma atividade que deve acontecer desde os períodos mais iniciais. Né? A prática não está dissociada da teoria, porque a gente leva os nossos alunos para ações e nessas ações ele consegue fazer essa escuta, né? Mas aí nós temos uma escuta agora qualificada, uma escuta por área. Então ele vai poder se qualificar naquela área ou naquelas áreas que a demanda aparece, não é? E, claro, a partir dali pode sim surgir profissionais. Francisco, quando a gente fala em uma colaboração contábil, hoje em dia existem muitas dúvidas em relação à reforma tributária, né? Sim. Esse vai ser um assunto que eu acho que vai dominar alguns dos atendimentos, né? As muitas dúvidas que o empresário tem em relação às questões tributárias que estão em voga hoje no país, né? Isso, referente ao que a gente percebe até em contato com o próprio corpo docente da área contábil, existe muita falha na questão de procedimentos trabalhistas, né? De recolhimento, de cumprimento de prazo. E à medida que a gente leva um professor, um profissional da área, que já tem a expertise profissional, mas a linguagem acadêmica, para dar esse suporte, no caso, dar esse atendimento, realizar esse atendimento junto aos empresários, facilita muito para o empresariado referente ao entendimento das suas obrigações e deveres, e direitos também. Tá?
Já na questão dos próprios alunos, isso vai ser muito importante também, porque vai ser uma nova rede de relacionamento que ele vai começar a construir. À medida que ele passa a ter contato com quem faz parte da própria Câmara de Dirigentes Lojistas de Caruaru, uma nova rede de relacionamento que seria os empresários, que são os funcionários das lojas, a questão da linguagem, né, dentro do ambiente empresarial, que é uma linguagem mais formal, né? Então, são várias vertentes, né? E o aluno só tem a ganhar também com a questão do empresário. Então, muitas vezes o empresário, ele comete muitas vezes a questão de um erro, principalmente cumprimento de prazo, né, e das obrigações, por falta de conhecimento, por falta de orientação, e aonde ele vai conseguir o acesso a isso. E passa a ser mais um canal importantíssimo para o empresariado também. Entendi. Doutora Tereza, a gente conversava nos bastidores sobre a LGPD, Sim. que é uma questão que, assim, domina muitas das reuniões empresariais, porque existem muitas dúvidas ainda, né? Sim. E a senhora me falava que no curso de Direito já existem 2 disciplinas, e uma delas é a de Direito Digital. Sim. Isso vai ser uma forma também de trabalhar esse tema junto aos empresários, né? Que trabalham muito, principalmente com as redes sociais, e estão sujeitos a serem penalizados a qualquer momento, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, né? O nosso aluno, desde o primeiro período, já no primeiro período, aliás, ele tem uma disciplina que se chama Direito Penal... olha, já ia falar do Congresso. Uma disciplina que se chama Direito, Profissão e Carreira na Era Digital. Então, o primeiro contato dele com o direito digital já começa no primeiro período. Entendi. Tá? Então, ele traz aquele conhecimento, não traz um conhecimento técnico, mas aí, já no primeiro período, ele começa a aprofundar esse conhecimento que ele tem dos bastidores. Já você usou o termo bastidores. E no sétimo período, ele aprofunda esse conhecimento através dessa disciplina que é Direito Digital. Então, a Lei de Proteção de Dados, ela passa a ser aprofundada, conhecida e aprofundada por esse aluno. Então, tanto o professor dessa disciplina como o aluno, ele começa a ter habilidades, começa a adquirir habilidades de lidar com essa temática e auxiliar, sem dúvida nenhuma, tá? Então, é um diferencial, né, do nosso curso, que essas 2 disciplinas são diferenciais do nosso curso, e que a gente percebe um encantamento, já no primeiro período, a gente percebe um encantamento do nosso aluno e ele quer, sem dúvida nenhuma, aprofundar. Então, esse momento, essa de troca com esse empresário, que está ali, muitos empresários até que não tiveram não tiveram ainda esse conhecimento, não tiveram relacionamento com essas disciplinas, né, com esse direito digital com profundidade, poderão sim ter esse apoio do nosso aluno. Não são poucas as pessoas que praticam crime sem sequer saber que estão praticando, né? Que infringem normas e acham que estão, né, fazendo aquela prática que às vezes é uma prática diária, sim, né? Sim. Não é uma prática ilegal. Então, ter esse conhecimento é fundamental para não cair nessa armadilha, né? E eu falei de redes sociais, mas existem outras dinâmicas dentro de uma empresa que são suscetíveis às penalidades da LGPD, né? Ah, sim. Muitas atividades elas do empresário precisam estar nas suas atividades. O empresário precisa estar voltado para esse conhecimento, porque qualquer deslize, né, implica numa penalidade. Sim. E muitas vezes a falta de uma orientação, a falta de um aprofundamento em determinadas matérias levam a esses deslizes, né? Que não precisam necessariamente acontecer. E a gente vai contribuir também com esse empresário de um modo geral, para que ele esteja atento a essas situações. Outro dia a gente conversava, Francisco e Cláudio, sobre o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Olha, o empresário tem o Código de Defesa do Consumidor na sua empresa, porque é uma exigência da lei, mas muitas vezes ele sequer compreende o que significa aquela legislação, né? Ele não aprofunda, ele não tem tempo. E o problema surge e ele tem que resolver.
o problema surge, ele tem que resolver. Como resolver esses problemas? Aham. Então, não é diferente em relação à lei de proteção de dados. Aham. Ô, Francisco, no caso de gestão, Sim. pela sua experiência e pelo que se vê nas disciplinas, enfim, quais são as principais dúvidas que os empresários têm no quesito gestão? E que vão ser importantes para que esses empresários possam receber conhecimentos durante a colaboração dessa parceria. Quando se trata da parte contábil, a gente percebe muito a questão da importância e de situações reincidentes quanto ao fator trabalhista. Uhum. Tá? Então, aquela questão de licença, férias, período de admissão, período de demissão, funcionário que se enquadra no PCD, tá? A questão de percentual de obrigações, quem é obrigado a ter PCD, quem não é obrigado. Na verdade, todas as empresas deveriam contratar, né? Mas a lei exige também aquela questão do percentual de PCD proporcional ao número de funcionários, alguns isentos, outros obrigatórios. Então, são mais essas questões que envolvem realmente a contratação e a rotina contábil relacionado a pessoal, tá? Na área pessoal. Já na parte de gestão, voltada à parte empresarial dos negócios, então a gente vê muito a questão de a importância. Fizemos agora recentemente um curso para os alunos gratuitamente sobre marcas e patentes. É muito comum a gente ver empresas perderem o direito de uso de marca e de imagem, principalmente nome de fantasia, empresas com mais de 30 anos de mercado, porque nunca patentearam, onde você faz um investimento de R$180. Então, realmente é acesso à informação, né? Nós temos casos de empresas hoje que são casos bem-sucedidos aqui na nossa região, empresas que abriram franquias em outros municípios e que hoje têm que pagar direito de uso de imagem porque empresário de outro estado terminou patenteando aquela marca. Tá? Aquele nome de fantasia, aquela imagem visual, aquela identidade visual que foi construída. Então a gente vê isso no segmento empresarial, a gente vê isso no mundo artístico, referente a bandas, referente a nome artístico, né? Mas no mundo empresarial isso é muito comum, né? Marcas de produtos, nomes de empresa. Então isso perpassa por onde? Acesso à informação. Tá? Então quando a gente vem na parte de gestão, a gente vê muito isso. Na parte de planejamento, tá? Então, existem várias ferramentas na área de gestão, como a própria análise SWOT da empresa. Então, empresários não fazem análise SWOT. Então, por que ele atua no mercado? Ele atua no mercado por uma necessidade de sobrevivência ou realmente ele está atuando como empresário porque ali ele enxergou uma oportunidade de negócio? Tá? Então, a gente vê muito, é muito rotineiro ver a questão de empresários e pessoas que entram no segmento microempresários que estão ali no mercado lutando dia a dia por necessidade. Mas dentro dessa necessidade, quais são as oportunidades que ele tem? Quais são suas fraquezas? E o que você tem de ponto forte que pode ser potencializado? Quais fraquezas devem ser trabalhadas? E no ambiente externo, dentro da área de atuação dele, naquele recorte de mercado que ele atua, quais são as oportunidades que existem? E quais são as principais ameaças que ele tem? Tá? Então, tudo isso perpassa pelo planejamento e acompanhamento de gestão. Tá? Então, realmente, na área de gestão, é a parte de planejamento, é essa questão de uma análise mais profunda da sua realidade, né, empresarial, uma análise SWOT, por exemplo, que é uma das ferramentas de metodologias que a gente usa na parte de administração. A questão da própria imagem, marcas e patentes. Então, são histórias e cases que a gente leva para a sala de aula reincidentes, de sucesso e de insucesso. Tá? Então, à medida que a gente firma essa parceria com a CDL, a gente vai poder aproximar o empresário dessas informações, como também vai poder aproximar os alunos dessa realidade. Entendi. Leva case de sucesso para a sala de aula, estudos de caso, leva. Associado e paralelo à teoria, para fundamentar a teoria, levamos. E onde é que estão essas realidades? Agora é que eles vão ter contato e esse acesso, né? Porque à medida que o aluno ele realiza a prática, por exemplo, a parte de estágio, nós temos hoje muitos alunos que já atuam na área. Né? Outros estão atuando, seja como funcionário via CLT ou como estagiário, que é uma atividade educacional. Sim. Tá? Mas ali ele conhece aquela rotina específica da unidade concedente, do local de trabalho. Mas à medida que a gente faz um projeto de extensão como esse, ele vai ter um leque muito mais aberto, ele vai ter uma visão holística, porque ele vai se deparar com realidades bem distintas. Bem distintas, tá? Então é uma oportunidade muito rica
para o empresário, para o professor, que sai da sua rotina, e principalmente para os nossos alunos. E no caso do direito, doutora Tereza, o direito trabalhista é aquele que mais exige conhecimento dos empresários, aqueles que ele tem mais dúvidas, é o direito trabalhista? Olha, eu não tenho essa estatística, tá? Não tenho esse estudo. Mas basta a gente perceber pelo volume de demandas que chegam à Justiça do Trabalho. Sim. Tá? Então, certamente que situações simples que poderiam ser resolvidas na própria empresa, quando a gente pensa hoje em dia na mediação de conflitos, na possibilidade de ali dentro da empresa resolver um conflito, impedindo que esse conflito chegue ao judiciário e se torne uma lide, né? Então, como empresário, de um modo geral, ele não tem conhecimento de ferramentas, né, para solucionar os seus conflitos dentro da própria empresa, inclusive os conflitos trabalhistas. É muito comum que esse conflito chegue ao judiciário, no caso, a justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho, e que essa demanda ela se arraste por algum tempo, né? Se arraste por algum tempo. E, claro, tempo é hoje o bem mais precioso que todos nós temos, né? Então, quando o empresário sai da sua empresa, e ainda que seja um preposto seu, não importa, mas alguém se deslocou da sua empresa para resolver uma demanda dessa natureza, e a gente sabe que ela poderia ser resolvida ali no seu nascedouro, a gente entende que o que falta, como Francisco diz, é a informação. Né? Então, eu citei aqui a mediação como um exemplo, mas tantas outras ferramentas que existem, que podem levar o empresário e o seu trabalhador a resolverem ali. Eu não estou falando de situações ilegais, não estou falando de soluções ilegais, eu estou falando de soluções que a lei prevê e que são ignoradas. Né? Então, essa possibilidade de resolver o conflito no seu nascedouro, por exemplo, eu acho que ela tem assim, uma importância muito grande, tanto para o trabalhador como para o próprio empresário. E o nosso aluno tem esse conhecimento, porque ele já pagou a disciplina de mediação de conflitos, entende? Ou seja, o programa Impacto Empresarial vai contemplar isso também. Contemplar também isso aí. Então, preparar essas pessoas, né? Hoje o que o mundo menos precisa é de litígio. Né? Muito pelo contrário, hoje a gente precisa de solução para conflitos, evitando litígios. Então, é por aí. Francisco, como é que vai ser a dinâmica do projeto lá na CDL? Serão atendimentos semanais. Né? Nós temos 2 datas propostas, que seriam dias propostos, na verdade, que seriam as terças-feiras à tarde, para essa questão do curso de Direito, né? Os atendimentos na área do Direito, e nas quintas-feiras à tarde o atendimento para informações na área da contábil. Tá? Já na questão da gestão, das qualificações, né, dos treinamentos, né, que seria aí um terceiro serviço a ser ofertado ao público empresariado, seria no turno da noite, para que não haja desfalque de sua equipe durante o dia. Tá? E ele possa encaminhar essa equipe de acordo com o setor e com o tema, para que eles participem dessa qualificação à noite. Lembrando que serão temas relevantes, no caso, indicados pela própria CDL, de acordo com a necessidade identificada, e de curta duração, mas de forma mais intensa. Até porque a gente já tem a prática de quando a gente fraciona muito a questão dos encontros e dessa qualificação, começa a ter uma evasão natural. Né? Até por conta do próprio cansaço mental e físico, à medida que você se dispõe a estar fora de casa durante os 3 turnos. Mas à medida que a gente concentra isso em 2 noites, é tempo suficiente da gente plantar uma semente, provocar uma reflexão e agregar algo na medida que a gente interage com quem está se dispondo a se qualificar. Sim, sim. Doutora Tereza, uma coisa interessante a ser dita é que esse projeto, esse programa, ele é uma colaboração jurídica. Sim, não é? Sem dúvida nenhuma. Nós não estamos afastando em hipótese nenhuma a atuação do advogado. Pelo contrário, o que nós estamos tentando facilitar é que o empresário
ele sabe exatamente a quem ele procurar. Né? De que natureza é o meu conflito? Meu conflito é trabalhista, é empresarial, é tributário, enfim. Para que ele, quando busque a solução através de um advogado, por exemplo, né, ele busque, de fato, aquele profissional que vai poder ajudá-lo. E quando eu falo em mediação de conflitos, a gente tem colegas, advogados, que fazem isso com absoluta habilidade, né? E essa é uma atuação que o profissional do direito estará atuando, o empresário estará reduzindo o tempo da situação conflitante e estará ganhando, claro, tempo para se dedicar ao seu trabalho. Da mesma forma, a colaboração contábil, né? Exatamente. Será um primeiro passo, porém, a partir de um certo momento, claro que ele vai ter que contratar um contador, Isso, das empresas geralmente todas já têm o próprio contador, né, por lei que determina, mas a partir daí, que ele tendo acesso à informação, ele vai saber realmente qual o caminho seguir e o que deve ser feito a partir de então. Tá? Eu acho que isso é o mais importante dessa parceria e do que está sendo ofertado com esse projeto de extensão entre a CDL e a Uninasal Caruaru. Né? E quando a professora fala na questão de mediação de conflito, de acesso à informação, até mesmo de prevenção de problemas futuros na área fiscal, na área contábil, na área jurídica, a gente percebe 2 canais importantes que podem trabalhar a prevenção dessa questão de gestão de conflitos. Né? É a questão do procedimento correto dos empresários quanto às suas obrigações e direitos, e na parte de gestão, trabalhar e de que forma está sendo trabalhada a questão de clima organizacional. Né? Divisão de tarefas, definição das obrigações individuais, por setor, né? Acompanhamento de clima organizacional, comunicação interna. Então, esse modelo de gestão de recursos humanos, né, paralelo às obrigações fiscais e tributárias e do direito, então tudo isso soma a questão da prevenção de futuros problemas que ele venha a ter. Perfeito. Eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um sucesso esse programa e essa parceria com a CDL, que vai render muitos bons frutos, tanto para a instituição de ensino quanto para a própria entidade, né? Eu queria agradecer, Francisco, doutora Tereza, a participação de vocês no Guia Legal e só desejo sucesso nessa parceria de fato. Nós acreditamos, sim, que, como o Francisco disse inicialmente, né, aí tem 3 partes que vão ganhar: o aluno, a empresa e a CDL. E ainda o professor, né, que ele terá um momento a mais para estar orientando o seu aluno, e uma orientação a partir da prática, a partir do problema real. Né? E uma vez orientado, esse empresário vai poder se guiar com tranquilidade, se orientar com tranquilidade, procurar, de fato, o serviço que ele precisa procurar. Sim, sim. E agradecer a oportunidade, Cláudio, nesse momento, né, através desse canal, podcast, né, mais um canal de comunicação muito importante para o público, para o nosso público em geral, os empresários, né, os funcionários e também os nossos alunos e corpo docente, né, e com toda certeza será um sucesso, né, pelo renome da CDL e pelo esforço que nós estamos fazendo na formação acadêmica da nossa região. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. A gente fica por aqui. Em breve a gente volta com mais um Guia Legal podcast da CDL Caruaru. Um abraço.